Olá pessoal, voltamos! Hoje nós vamos ver a parte de matrizes, problemas matriciais. Vimos a primeira parte, que foi problemas aritméticos, né? Agora vamos ver os problemas matriciais. Então vamos trabalhar com a parte de matrizes de olho na tela. Vamos fazer uma bela de uma teoria aí. Vamos lá? Matrizes. Pronto. Vamos entender o que é uma matriz. A matriz é uma tabela de elementos dispostos ordenadamente em linhas e colunas. Olha aqui para mim. Quando você vai trabalhar com matrizes, você ouviu falar em batalha naval? Quando você via assim, A2, ele pegava a letra A e cruzava com o número 2. Ou seja, as letras estavam nas linhas e os números nas colunas. Então, matriz nada mais é do que linha, coluna. Aí você consegue identificar qual é o elemento que está naquela determinada posição. Por exemplo, matriz nada mais é do que posição. Se você pegar um mapa de ruas, você vai ver que tem várias quadras, assim, as ruas, com as casas. Exatamente o ponto da posição dela. Então, quando você colocar assim, segunda linha, segunda coluna. Então, você vai lá na segunda linha, com a segunda coluna, você vai ver qual é o elemento que está lá. Quer ver? Vamos lá? De olho na tela. Então, você tem uma matriz genérica. Às vezes, tem questões de prova que o cara só te oferece essa matriz genérica. Aí o cara pensa assim, mas o que é A11? O que é A12? O que é A13? O que você tem que entender é que A11 significa o elemento que está na primeira linha, na primeira coluna. A12, o elemento está na primeira linha, segunda coluna. E A13 é o elemento que está na primeira linha, terceira coluna. Então quer dizer que existe uma ordem, uma sequência. Exatamente. Por isso que genericamente ele está dizendo que é AIJ. Tá? Então sempre que tiver AIJ, ele vai te dizer I é a ordem da linha do elemento e J é a ordem da coluna do elemento. Uma matriz M por N, onde M é o número de linhas da matriz e N é o número de colunas. Então é questão só de posicionamento. Então, vocês vão observar que matriz, além de ser bem utilizado, tanto na engenharia quanto em outros locais, é muito legal trabalhar com matrizes. Então, vamos lá. Quer dizer, então, quando você tem A11, você tem um elemento da primeira linha da primeira coluna. A21, notem, o A21, ele continua na primeira coluna, porém está na segunda linha. Então, você tem aqui linha 1, linha 2, linha 3, correto? E daqui você tem coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, você tem aí uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. Perfeito. Muito bom. E, professor, mas isso daí quer dizer, então, que se eu tivesse lá na tabela verdade A, B e C, eu teria 3 colunas? Exatamente, A, B e C. E eu sei que é 2 elevado a 3, que vão ser 8 linhas? Exatamente. Exatamente isso daí, ó. Aí você teria verdade, 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 falso, 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 falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Se eu fosse manter essas posições aí, ó, aqui seria linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, linha 7 e linha 8. Tá vendo? Aqui é a coluna 1, coluna 2, coluna 3. Aí, se eu quisesse assim, ó, nessa tabela que eu montei, eu quero saber qual é o elemento na terceira linha da segunda coluna, ó. Terceira linha, segunda coluna. Quem é? É o falso. Tá vendo? É uma ideia do que é matriz. Às vezes as pessoas têm um medo danado de matriz, mas é porque não estuda as coisas corretamente. Correto? Então, beleza. Então você já sabe o que é uma matriz. Se você tiver um disposicionamento de cadeiras em sala com mapeamento,
você sabe muito bem quem é que está na linha tanto, coluna tanto, sentado lá, por causa do mapeamento. Em algumas escolas tem um mapeamento. As pessoas não podem sentar onde quiser. Já tem tudo certinho, bonitinho, mapeado. Muito bom, né? Então, você já sabe então que matriz nada mais é que linhas, colunas e determinada ordem. Perfeito? Então, matriz genérica. Quer montar uma matriz genérica? Sempre monte assim. A11. Quem é o A11? É o elemento que está na primeira linha da primeira coluna. Quem é o A12? É o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Quem é o A13? É o elemento que está na primeira linha, terceira coluna. E assim sucessivamente. Aqui já passa a ser A21, segunda linha, primeira coluna. A22, segunda linha, segunda coluna. E A23, segunda linha, terceira coluna. A31, o elemento está na terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, segunda coluna. E terceira linha, terceira coluna. E assim sucessivamente, quantas forem as linhas e colunas de uma matriz. Perfeito? Tá aí, é uma matriz genérica. Como montar uma matriz genérica. Beleza. Aí tem aqui uma matriz que foi colocada supostamente 4, 2, 9, menos 2, 5, 3. É a matriz do tipo 2 por 3. Vamos ver o que significa 2 por 3? Aqui, ó, sempre é o número de linha. Então, são duas linhas, 3 colunas. Isso quer dizer que o A11 é o elemento 4. A12 é o elemento 2. E A13 é o 9. Pode ver aqui, ó. Aí vem o A21 é o menos 2. O A22 é o 5. E o A23 é o 3. Aqui. Para você entender basicamente quem é isso aqui. Quer dizer que o 4 é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. O 2, primeira linha, segunda coluna. O 9, primeira linha, terceira coluna. O menos 2, segunda linha, primeira coluna. O 5, segunda linha, segunda coluna. E o 3, segunda linha, terceira coluna. Lembrando que é questão de posicionamento. E ela é dita matriz retangular porque ela forma um retângulo. O número de linhas é diferente do número de colunas. Professor, e se elas fossem iguais? Vai aparecer. Ela é chamada de matriz quadrada, se o número de linhas for igual ao número de colunas. Beleza. O que significa matriz linha? Matriz linha está dizendo que ele só tem uma linha, tá? Aí, ó, só tem uma linha. Quem é o 4? É o elemento da primeira linha, primeira coluna. O 2, o elemento da primeira linha da segunda coluna. E o 3, primeira linha da terceira coluna. Por isso que ele é chamado de matriz linha, porque ele só tem uma linha. Uma linha. Então, a matriz 1 por 3. O que significa matriz 1 por 3? É uma matriz que tem uma linha e 3 colunas. Parece besteira, né? Mas é sempre bom você entender o que é linha, o que é coluna e o elemento que está na sua determinada posição. Perfeito? Ok, então vamos continuar. Matriz coluna. Você viu que você viu matriz linha, que só tinha uma linha? Agora você vai ver uma matriz coluna que só tem uma coluna, tá? Esse 3 aqui, ele está na primeira linha, primeira coluna. O 3 está na segunda linha, primeira coluna. E esse outro 3 está na terceira linha, primeira coluna. Então, é uma matriz que tem 3 linhas e apenas uma coluna. Coincidentemente, coloquei 3, 3, 3, mas pode ser qualquer valor, tá? Pode ser 3, 4, 5, menos 1, menos 2, pode ser qualquer número. Só você entender o que é matriz coluna. Então, lembrando, o I representa a linha
que ele se encontra e J a coluna, respectivamente. O M é o número de linhas e o N de nada é o número de colunas. 4. Matriz nula. A matriz é nula quando todos os seus elementos são zero. Aqui, ó. Elemento na matriz genérica. 1. O A11 é zero. O A12 é zero. O A21, perdão. O A21 é zero e o A22 também é zero. São todos os elementos são zero. Por isso que é chamado de matriz nula. Então, essa matriz nula, ela é especificamente nessa situação. Então, de novo, questão de posicionamento. Aonde ele se posiciona na linha em sua determinada coluna. Perfeito? Pronto, nós vimos uma matriz retangular, que era uma matriz em que o número de linhas é diferente do número de colunas. Porém, como o número de linhas é igual ao número de colunas, ela forma um quadrado. Exatamente um quadrado. Que é uma matriz de ordem igual, tá bom? Então, aqui você tem 3 linhas com 3 colunas. Então, você tem uma matriz quadrada. Lembrando que o 2, tá vendo esse 2 aqui? É o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. O 8 é o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. O 5, na primeira linha, terceira coluna. O 3, segunda linha, primeira coluna. O 4, segunda linha, segunda coluna. O 3, de novo, está na segunda linha, terceira coluna. O menos 2 já está na terceira linha da primeira coluna. O 3, na terceira linha da segunda coluna. E o 7, na terceira linha da terceira coluna. Então, você tem uma matriz 3 por 3 aqui, onde, de novo, o I vai te dar a linha, a posição da linha, e o J, a posição da coluna, porque você tem AIJ. Não esqueçam disso. O AIJ, elemento aonde ele se encontra no I, posicionamento das linhas, e J, posicionamento das colunas. Perfeito? Para na hora que for fazer o exercício, não ter dúvida quanto a esse tipo de situação. Beleza. Matriz diagonal. Notem o que é a matriz diagonal. Acima da diagonal principal, ó, diagonal, gente, é aquilo que tá aqui assim, ó. Pã, olha, ó. Isso aqui é chamado de diagonal. Claro, né? Você tem aqui um quadrado. Diagonal é o que passa aqui, ó. Correto? É aqui a diagonal. E ela vai ser diagonal se acima da diagonal, que esse cara chama-se diagonal principal, tá bom? Tá aqui um pouco, vai aparecer a secundária, principal. Olha só, os elementos são nulos, ó. Tá vendo? Aqui, ó, zeros. E aqui também, zeros. Então, você tem uma matriz diagonal em que os elementos acima e abaixo são nulos. Por isso que é chamado de diagonal principal. Notem que primeiro você está conhecendo, a matriz, né? Para depois fazer as aplicações. Perfeito? Então, vamos continuar. Matriz triangular. Olha só o que é a matriz triangular. A matriz triangular é quando os elementos abaixo ou acima da diagonal principal são nulos. Olha cá. Só para você ver aqui, ó. Ó. Tá vendo? 0, 0, 0. Matriz triangular.
Você lembra? Eu acabei de falar ou abaixo ou acima, né? Então aqui, ó. Pronto aí, ó. É chamada de matriz triangular. Aí, ó. Tá vendo? Abaixo da diagonal principal ou acima é chamado de matriz triangular. Aí, para continuar, tem a matriz identidade. O que é uma matriz identidade? Identidade é quando a diagonal principal aqui, ó, é tudo 1, ó. Ó, 1. Aqui, ó. 1. E os demais? Os demais são todos 0. Pode ver aqui, ó. Zeros. Tá vendo? Aí, ó. Tanto aqui quanto aqui, ó. Chama-se matriz identidade. Perfeito? Então, isso é só... Em primeiro, vamos estar reconhecendo cada matriz. Lembrando que depois a gente vai fazer as aplicações. Tranquilo? Ok. Continuando. Matriz transposta. Vamos ver o que é uma matriz transposta. Notem. Aqui é a linha 1, linha 2, linha 3. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Com as suas respectivas posições. Né? A1, 1, A1, 2, blá, 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 blá. Ok. Agora vamos entender o que é transposta. Gente, transposta é quando você troca o posicionamento das linhas com as colunas. Perfeito? Olha só. Para não ter erro. Trocar o número de linhas pelo número de colunas. Então vamos ver o que aconteceu. Tá vendo a minha linha 1? Ela é 285. A minha linha 1 vai passar a ser a coluna 1 aqui, ó. Olha aí, ó. Há uma troca de posicionamento de linhas e colunas. Isso quer dizer transposta. Aí tem um Tzinho em cima da matriz A, tá vendo? A linha 2, que é 3, 4, 3, ela passa a ser a coluna 2. E a linha 3, que é menos 2, 3 e 7, passa a ser a coluna 3. E o que era coluna passa a ser linha. Olha aí, ó. Isso é matriz transposta. Matriz transposta é quando você troca linha por colunas. Troca as linhas pelas colunas. E vice-versa. Tá vendo? Então, sempre que a banca te der uma matriz e pedir a transposta, você troca o que é coluna vira linha, automaticamente o que é linha vira coluna. Isso é matriz transposta e sempre vai aparecer um T em cima da letra que representa a matriz. Perfeito? Beleza. Continuando. Matrizes iguais. Matrizes iguais é quando os valores são exatamente iguais, né? Ó, então se eu tenho uma matriz aqui, 1, 2, 3, 1, e aqui tem A, B, C, D, significa que o A é igual a 1, que o B é igual ao 2, que o C é igual ao 3 e o D é igual a 1 aqui de novo. E os valores respectivos estão aqui. Isso é igualdade de matrizes. Beleza. Igualdade de matrizes. Beleza. Matriz oposta. Oposta. Gente, olha aqui para mim. O que é oposto? Oposto, muita gente confunde com inverso. Pera lá. Inverso é uma coisa, oposto é outro. Vê? Qual o inverso de 3? 1 sobre 3. Inverso é quando você inverte a fração. Oposto é quando você muda o sinal. Quer ver? Qual o oposto de 4?
menos 4. Qual o oposto de menos 5? Mais 5. Então, o oposto é quando você troca o sinal de positivo para negativo e vice-versa. Inverso é quando você inverte o número. Qual é o inverso de 5? 1/5. Qual é o inverso de 3/4? 4/3. Sacou? E o inverso é quando você inverte a fração. E o oposto é quando você troca de sinal. Volta para a tela. Então, a matriz oposta. 4, troca o sinal, menos 4. 2, troca o sinal, menos 2. Menos 9, troca o sinal, mais 9. Menos 2, mais 2, mais 5, menos 5. Menos 3, mais 3. Isso é chamada de matriz oposta. Perfeito? E muita gente confunde inverso com oposto. Olha aqui para mim. Então, vocês começaram a perceber o que é uma matriz. Olha só. Anotem isso aqui, ó. Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Então, você tem aqui 1, 2, 3, 4. Você tem aqui uma matriz 4 por 4. Em que, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna. Professor, tudo é matriz? É, tudo é matriz. É porque às vezes as pessoas não conseguem jogar isso para o dia a dia. Perfeito? Ué, então, uma sala de aula é uma matriz? É, se as cadeiras estiverem dispostas certinhas, bonitinhas. Tanto que você vê sala de aula retangular, em que você tem menos colunas com várias linhas, né? E às vezes a sala pode ser quadrada. Por isso que você tem matriz retangular e matriz quadrada. Matriz retangular é quando o número de linhas é diferente do número de colunas. E a matriz quadrada é quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Lembrando, olha para cá. Esse primeiro aqui, ó, é o elemento que está na primeira linha da primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. E primeira linha, quarta coluna. E assim sucessivamente. Por isso que você vai ver sempre assim, I, J, I, J, I, J. O I, posicionamento da linha. J, posicionamento da coluna. Imagina que o Pedro esteja aqui, ó, sentado aqui, ó. Né? Então, o Pedro está sentado na terceira linha da terceira coluna. E a pessoa fala assim, a pessoa vai procurar o Pedro numa determinada sala em que existe um mapeamento, ele vai até a direção e fala assim, olha, eu queria falar com o fulano, Pedro, ele era da turma tal, tal. Aí a pessoa vai olhar e fala assim, olha, o Pedro, ele está sentado na terceira linha da terceira coluna. Aí a pessoa já olha assim, ah, tá ali o Pedro, porque ele está lá, porque a sala foi mapeada de acordo com uma matriz. Perfeito? Ok? Podemos? Então, beleza. E é isso. Então, pode ficar aqui comigo. É isso, ó. A primeira parte é você reconhecer o que é linha, o que é coluna e saber que é uma matriz, é questão de posicionamento. Beleza? Vou dar uma encerradinha por aqui, mas ó, eu volto rapidinho, é um segundinho, é vapt-vupt, a gente volta.